Nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 5, a partir do verso 10, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Nossa proposta é irmos até o estabelecimento da lei, ali no capítulo 20, onde nós iremos finalizar essa série, enfatizando o caráter de Deus, as manifestações poderosas do Senhor no Egito Antigo, na libertação do seu povo daquele jugo de escravidão. Pode passar o próximo aí. Bom, irmãos, a temática de hoje, na verdade, é uma pergunta. As coisas podem piorar? Essa é a pergunta. Eu confesso aos irmãos que se eu fosse submetido a algum curso de coach, eu acho que eu seria reprovado na primeira palestra, porque não tem como evitar isso. As coisas podem piorar? Essa é a pergunta para quem já está numa condição de escravidão. Será que o fundo do poço é realmente o fundo do poço ou tem mais alguns degraus abaixo? Então é isso que nós vamos ver essa noite, tá? À luz dessa passagem de Êxodo, no capítulo 5, do verso 10 até o verso 21. Antes da leitura, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que vai ser mais uma vez lida diante de nossos olhos, e pedimos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, que essa palavra seja pertinente, seja relevante e alcance aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Êxodo capítulo 5, a partir do verso 10. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos, e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Quero chamar a atenção aqui, irmãos, nos versos 15 e 16, que esses capatazes eram hebreus que estavam dentro da cadeia de produção, fora daquela condição de operários. Eles eram uma espécie de superintendentes, ou seja, traidores, entre aspas. E eles ficaram contrariados por terem sido açoitados pela, digamos, a incompetência ou a falta de condição de um povo já muito sobrecarregado de cumprir aquela tarefa. Mas o que chama a atenção é que eles se voltam para Faraó e por três vezes, em 2 versos, eles se dirigem a Faraó como servos de Faraó. Eles eram hebreus. Por certo, eles foram também na leva de libertos, mas eles, por 3 vezes, servos de Faraó. Verso 17. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar.
A pergunta é, as coisas podem piorar? Já quero responder de pronto, sim, muito. Muito. Se você veio buscando uma palavra mentirosa de coach, que ignora quase que por completo o sofrimento, o local realmente não é aqui. Definitivamente não. Há algumas pessoas que se revoltam com o Deus da Bíblia, das Escrituras, porque o Deus da Bíblia concebe sim o sofrimento. E elas não conseguem conciliar sofrimento com poder e soberania de Deus. Ora, se Deus é tão bom, por que no mundo há tantas injustiças? Ora, se Deus é tão bom, agora mesmo estão passando fome. Se Deus é tão bom assim, por que muitas mulheres estão sendo espancadas nesse momento, sem que do céu tenha um trovão? Se Deus é tão bom, por que tem fome? Por que tem desigualdade social? Por que os ímpios parecem prosperar e Deus parece inerte? Essas pessoas não conseguem conciliar o dilema do sofrimento. Elas não aceitam que o sofrimento é culpa nossa, é o que nós vamos ver à luz dessa mensagem. É culpa do nosso pecado, não é culpa de Deus. Elas não conseguem conciliar e elas entram em parafuso. E elas se revoltam contra a vida e contra Deus. A única esperança. Porque mesmo que elas virem as costas para Deus, mesmo que elas digam que Deus não existe, que Deus é uma mentira, que Deus é onipotente, que Deus não se importa, o mundo continua como está. As crianças continuam com fome, as mulheres continuam sofrendo, as guerras continuam, os ímpios continuam prosperando, a maldade parece não ter fim. O problema não foi solucionado, irmãos. Não foi. Mas há uma revolta, em última instância, contra Deus. É uma revolta contra Deus, porque Deus não é um Deus que elas fabricaram e que elas desejam manipular. Eu gosto muito de uma expressão teológica que diz que Deus não é domesticável. Ele é livre. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele faz o que Ele quer. Ele é Senhor de tudo. As coisas podem piorar? Podem. O povo de Deus havia estado sob o jugo de escravidão por séculos. Mas veio o dia do sol da libertação. Nós vimos o fechamento no versículo 31 do capítulo 4, que o povo até adorou ao Senhor pela manifestação do sol das suas misericórdias. Moisés e Arão, completamente armados, perigosamente armados, com as promessas de Deus, foram ao palácio real, como diz o verso 2 do capítulo 5. Mas Faraó não conhecia o Deus dos hebreus, e de pronto ele se recusou a libertar o povo. No mesmo dia, ele emite um decreto para pesar ainda mais as correntes do cativeiro em que eles já se encontravam. Quando tudo parecia que ia mudar numa direção promissora, quando tudo parecia que ia para uma direção mais próspera, de menos sofrimento, de menos servidão, os hebreus foram afligidos por uma opressão ainda mais severa do que qualquer coisa que eles já haviam enfrentado na sua história do Egito. Justamente quando o servo eleito de Deus vai à presença de Faraó exigir a liberdade deles. Justamente nesse dia. A servidão foi redobrada. Os hebreus estavam erigindo uma cidade para Faraó, que era um tipo de conduta dos egípcios antigos, construírem grandes cidades, grandes monumentos, grandes empreitadas arquitetônicas. Mas além da fabricação de tijolos, eles teriam de juntar palha dentro de um prazo curto de tempo. A carga de serviço fora redobrada, eles não estariam concentrados num local fabricando, mas eles teriam que sair, andar, achar essa palha, trazer e voltar a esse local de trabalho, pelo mesmo tempo entregar a produção. Como compreender essa história, irmãos? Uma história de altos e baixos, de idas e vindas. Ela deve ser entendida dentro da metanarrativa da redenção. O Êxodo é uma história com um programa bem definido.
Deus está nos ensinando aqui a respeito de si mesmo em primeiro lugar. Quem é esse Deus? Quem é o eu sou? Deus está ensinando a respeito do seu plano de salvação. É necessário que esse povo chegue ao fundo do poço, para além do fundo do poço, para que eles saibam da necessidade de salvação. É esse o padrão, irmãos. Se você for pregar o evangelho para uma pessoa que não reconhece a miséria que ela está, a enfermidade espiritual que ela tem, ela não vê sentido nenhum no evangelho. Para ela não tem sentido. Se ela não conseguir se enxergar no espelho e ver a podridão dos seus pecados, Deus faz com que o seu povo chegue no fundo do poço, para que do fundo do poço o seu povo olhe para cima. Então esse é um padrão. E é óbvio que o Êxodo está aqui nos ensinando o nosso lugar dentro desse plano de redenção. Então eu quero, à luz desse texto, explicar o texto e fazer algumas aplicações até mesmo ao longo do sermão. Então, a primeira verdade que eu quero retratar aqui é que os trabalhos foram redobrados, está claro, do verso 10 ao verso 13. A fabricação de tijolos era fundamental para a indústria do Antigo Egito. Fundamental para o avanço das construções. Era um processo basicamente de 3 etapas. Juntar águas para misturar com a terra, formar ali uma espécie de barro, dar forma aos tijolos em moldes de madeira e colocá-los secando ao sol. E no terceiro momento, esses tijolos eram retirados da área de fabricação e levados ao local de construção. A palha ajudava a dar liga nos tijolos. Certamente você que conheceu casas do interior, que são construídas de barro, eles montam uma pequena estrutura de madeira, muito pequena, e vão preenchendo essa estrutura com barro. O que dá sustentação àquele barro é essa pequena estrutura de madeira. Então a palha dava a liga necessária aos tijolos, dando a eles a resistência para que pudessem suportar a edificação. Então sem palha não havia tijolos. Não tinha como ter tijolos de lei, de qualidade. Exceto os templos que eram feitos de pedra, eram edificações de pedra, todas as demais edificações dos egípcios eram feitas de tijolos, a saber, os prédios, os palácios, as instalações militares, os depósitos, daí por diante. Então, a necessidade de tijolos era imensa, eram milhões de tijolos para atender uma demanda de desenvolvimento do Egito. Os oficiais egípcios estabeleciam uma cota diária para os escravos operários. Isso já estava convencionado. Vocês têm uma cota para atingir diariamente. Mas com a adição da própria palha, os hebreus, irmãos, não teriam condições humanas de cumprir aquela carga. Não teriam. Nem se fossem trabalhadores chineses trabalhando 15 horas por dia. Não teriam. Não teriam. Porque o trabalho fora simplesmente dobrado. E o número de operários não. Havia uma cadeia organizada de trabalho. Chefes egípcios, de nacionalidade egípcia, os capatazes, que são os que vão clamar a Faraó, que boa parte deles eram hebreus e supervisionavam os trabalhos dos escravos. Então 3 categorias: os chefes, os capatazes e o pessoal que era operário, os peões. Era um sistema de trabalho de cima para baixo. Impressionante, aqui, pelo livro de Êxodo, a exatidão histórica, não deixando passar nem mesmo o detalhe da palha. Nem um detalhe da palha. Há escritos encontrados posteriormente sobre o Egito Antigo sobre a palha. Nas escavações, a palha está dentro dos tijolos. Deus faz essas coisas para mostrar que Ele estava lá, sim. Mas uma segunda verdade, além dos trabalhos redobrados, o texto tem uma lição teológica muito clara: a prisão do pecado, versos 18 a 20. O livro de Êxodo revela uma verdade profunda a respeito da salvação. Na verdade, nos fala sobre o seu significado, que é justamente a libertação de um cativeiro de escravidão e opressão. Veja que da aventura épica, desde o bebê no cesto até a glória do tabernáculo, nós temos esse padrão de salvação. Por meio dessa jornada de libertação, Deus vai a cada capítulo, por assim dizer,
nos inserindo numa compreensão maior a respeito da dimensão da sua graça, da graça da salvação. A condição de trabalho do escravo dos hebreus vai ilustrar com muita exatidão a condição de escravo do pecado das pessoas de todos os tempos. Trabalhos árduos, sob o calor de 38 graus, acima disso. Eles não usavam chapéus, mãos esfoladas por mexerem naqueles tijolos. Eu já fui peão várias vezes em obra com meu pai e outras situações. E o peão de obras que não põe um EPI, uma proteção de mãos, e vai fazer o transporte de tijolos, quem já carregou tijolos sabe do que eu estou falando. Poucas horas depois, seus dedos estão esfolados. Mas no dia seguinte, a gente que é muito Nutella, né, passa um creminho, aí já não mexe com tijolo. Os escravos não. Todos os dias com a mão na massa, trabalhando ininterruptamente. Então, eles tinham de ser submetidos a isso, calor causticante, sem proteção contra o sol. Muitos morriam de câncer de pele, muitos morriam jovens, mãos esfoladas, amassavam tijolos com todo tipo de esterco que você possa imaginar. Imagine as doenças. Todo tipo de esterco, sem salários, sem condições mínimas de saúde, sem previsão de liberdade, condenados a trabalhos forçados até a morte. Sem aposentadoria. Você já viu na antiguidade algum escravo se aposentar? Não. Quando as coisas pareciam não poder piorar, porque já era muito ruim, Faraó consegue. Ele se supera na sua maldade. Os hebreus deveriam trabalhar mais do que nunca. Obviamente que os escravos não iriam cumprir aquele tipo de programa. Eles sofreram mais penalizações, mais açoites. Imagine, você está quebrado, e sendo açoitado ainda. Totalmente quebrado. A Bíblia registra os detalhes do sofrimento do povo de Deus, para evidenciar a necessidade desesperadora de salvação, assim como a necessidade de demonstrar a glória da salvação do Senhor. Nascemos em pecado. Não tem como negar isso. O maior problema da humanidade não são as desventuras que se veem e que aparecem. O maior problema da humanidade é o pecado que habita dentro de nós. Estou falando nós mesmos. Do nosso coração. Esse é o maior problema. Certa feita Jesus perguntou: de onde procedem os homicídios, os roubos, a quebra da lei de Deus? De onde procede, gente? De nações pagãs? Dos ricos que prosperam? Das pessoas que são esquecidas? Da violência urbana? Do coração. Procede de dentro de nós. O pecado comprometeu de tal maneira todas as nossas faculdades, que sem a mediação de Cristo nós não conseguimos nem oferecer uma adoração minimamente aceitável a Deus. Não conseguimos. Sem Cristo, nós somos escravos dos nossos impulsos pecaminosos, é o que Pedro vai dizer em 2 Pedro 2,19. Sem Cristo, escravos do pecado, subjugados ao pecado. E daí, nós vemos as coisas acontecerem, às vezes nós nem pensamos muito. A pessoa irada é refém da própria ira. Ela está presa na própria ira. Quando provocada, ela não consegue reter uma explosão de raiva. Ela não consegue levar um desaforo para casa. Não consegue. Ela tem que falar, ela tem que colocar para fora, ela tem que se entregar à sua ira. O homem luxurioso, a mulher luxuriosa, não consegue vencer a avalanche do desejo sexual. Cede ao desejo por prazer. Por prazer, é preso, é cativo a esses desejos. O fofoqueiro, eu não vou falar fofoqueira, mas o fofoqueiro é dominado pela sua língua. Ele não resiste a tentação de contar aos outros a novidade. Ele não resiste a isso. Não resiste.
ele não consegue guardar, ele tem que contar. E às vezes nem sabe se é verdade. O egoísta pensa somente nele, não deixando espaço para mais ninguém. Ele é o centro de tudo, tudo é para ele. Mas veja que o cerne não são apenas os pecados que aparecem e a gente nomeia e a gente percebe claramente. Mas o cerne é que, por natureza, nós somos pecadores. Há uma tendência. E essa passagem nos mostra uma imagem vívida do nosso pecado em ação. Nós tendemos a nos habituar nele, a estarmos submetidos à escravidão do nosso pecado. O pecado, irmãos, é o pior dos capatazes. É o pior. Ele sempre exige mais, dando menos em troca. Sempre vai exigir mais. Sempre vai dobrar o trabalho, a opressão, mais e mais. Mais tempo, mais recurso, mais energia, menos realização, menos recompensa, menos vida consagrada e voltada a Deus. E Jesus é o grande emancipador do pecado, ou da nossa vida de pecado. Com Cristo nos livramos das amarras e do jugo de escravidão dos nossos desejos pecaminosos. Aí sim, nós passamos a viver para aquilo que realmente importa. Para os irmãos verem, o poder da escravidão foi tamanho sobre aquela nação. 4 séculos de escravidão. Uma cultura de escravidão. Mesmo após libertos do Egito, já em jornada para a terra prometida. Quando veio o sofrimento, quando as coisas pioraram por algum momento, quando faltou água, quando teve a ameaça de não ter comida, quando Moisés sobe e some por alguns momentos, o que aquele povo pensava? Vamos voltar para onde? Para o Egito. Porque lá tinha o resto. Porque lá tinha abobrão. Porque lá tinha cebolão. Lá tinha uma lavagem que o faraó servia para a gente. E veja que Deus é tão assertivo na revelação que ele diz, olha, eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e o quê? Mel. Eram as grandes especiarias da antiguidade. Leite e mel. Você vai trocar de comer leite e mel para comer lavagem. Lavagem. Olha o que o pecado faz. Um saudosismo em relação à vida miserável que se tinha antes, em face das dificuldades que vive agora na peregrinação. As coisas podem piorar, mas quando as coisas piorar, nós não temos que olhar para o Egito. Nós temos que olhar para o Senhor. Mas além dos trabalhos forçados e prisão do pecado, a última verdade que eu quero chamar a atenção desse texto é que os capatazes foram buscar salvação na fonte errada, versos 14 a 21. Embora eles fossem escravos, esses capatazes estavam acostumados a serem tratados com respeito, porque afinal de contas, eles que faziam o monitoramento dos escravos, da parte baixa da produção, da cadeia baixa da produção. E eles foram açoitados pelo erro dos escravos. Eles se sentiram injustiçados, acharam aquilo um absurdo. Foram pedir clemência, para quem? Para Faraó. Em Êxodo está em jogo a quem os hebreus serviriam. Os hebreus serviriam a Faraó ou os hebreus serviriam ao Deus dos seus pais, ao Deus dos patriarcas? A quem que nós estamos servindo? Foi uma das últimas mensagens que eu trouxe aqui e deixei essa pergunta: a quem que nós estamos servindo afinal de contas? A quem? É isso que está em jogo, a quem que nós estamos servindo? Nos versos 15 e 16, como eu ressaltei na leitura, eles se dirigem a Faraó como servos de Faraó por 3 vezes. 3 vezes. Eles negam a fé em Deus por 3 vezes. Servos de um demônio, praticamente. Os teus servos. Ao invés de buscar a liberdade, eles tentaram negociar ou renegociar os termos do cativeiro. Vamos continuar aqui, mas não nos bata mais.
Meus irmãos, o diabo vai aliviar. O nosso pecado vai diminuir. Cada dia que passa sem Cristo o pecado diminui, não. Tem pessoas que são tão ruins que à medida que elas envelhecem o coração fica mais duro. Mais duro. Se tornam mais obstinadas sem Cristo. Eles pediram uma melhora para a condição de pecado. Não conseguiram nenhuma mudança. Pelo contrário. Eles foram zombados, ridicularizados e o pior, foram alvos da perversidade de Faraó. Foram chamados de preguiçosos. Meus irmãos, é desse jeito que o diabo faz mesmo. Preguiçosos. Eu estava meditando essa semana nesse texto, pensando, gente, como é que pode o Egito, pela história até hoje, obras que estão em pé, e muitas dessas obras foram erigidas no tempo que os hebreus estavam lá. Obras que nem entendemos como aquelas pedras foram encaixadas daquele jeito. Mas estão lá. Como que você chama um povo desse de preguiçoso? Não tem cabimento. Tamanha maldade. Algo incoerente com a condição de escravos. Mas eles tentaram resolver seus problemas com Faraó e não com Deus Todo-Poderoso. O problema foi esse. Eles foram na fonte errada. O grande problema do êxodo aqui, e vai se mostrar, nesse processo da libertação, era Faraó. Faraó não era a solução. O povo não entendeu isso. A solução não está nos poderosos da terra, a solução não está nos recursos da terra, a solução não está nos heróis do nosso tempo. A solução está no Senhor. É simples assim. É simples assim. Não conseguiremos vencer o pecado com os nossos contatos, com os nossos recursos. O pecado somente pode ser vencido pelo poder de Deus. E foi desse jeito. Foi pelo poder de Deus. Se Cristo nos libertou, irmãos. E esse é um apelo que eu quero fazer nesse sermão. Se Cristo nos libertou de fato, permaneçamos firmes. Firmes. Diante das dificuldades da vida cristã, não façamos igual aos capatazes. Não voltemos às velhas práticas de como lidar com a vida. Não voltemos a elas. Elas se mostraram inúteis. Quantos cristãos diante da adversidade abandonam a fidelidade a Deus e vão para o outro lado? E é uma coisa de louco mesmo. Cristãos que recorrem à bebida, ao álcool, cristãos que recorrem a drogas. Você diz, pastor, mas isso é muito pesado. É. Cristãos que recorrem ao sexo desenfreado, ao entretenimento desenfreado. Essas pessoas estão buscando na fonte errada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Os ídolos desse mundo não entregam o que eles prometem. Por isso, irmãos, que nós precisamos nos apegar à cruz e confiar no poder de Deus para nos salvar. É só isso. Veja que frustrados com a sua busca por clemência, os capatazes saíram do palácio, mal-humorados. Eles encontraram Moisés e Arão. Aí não foi muito bom, não. É o que acontece com muitos pastores em alguns dias maus de muitos crentes. Despejam tudo na gente. E daí eles despejaram toda a sua decepção e raiva nos representantes de Deus. Parece que Faraó estava conseguindo criar um conflito entre Moisés e os hebreus. Uma divisão. É uma estratégia antiga do diabo, tá? Por sinal. Ele vai criar facção dentro da igreja. Divisão. Os líderes estão dizendo, é esse o caminho, Deus falou. Os liderados, diante de uma frustração, não é esse. Vocês vieram aqui, pioraram a nossa situação, a coisa ficou pior. Que negócio é esse? Indivíduos irados procuram pessoas para direcionarem o seu desabafo. Responsabilizaram os líderes pelos seus problemas. Poderiam até estar parcialmente certos,
Mas humanamente falando, o plano de Moisés havia dado errado na concepção deles. Somente serviu para aumentar a opressão na concepção deles. E a coisa ia parar por aí. Meus irmãos, essa não é uma boa reação. A melhor reação do povo de Deus é sempre, sempre clamar ao seu Deus. Só Deus pode nos salvar. E se você chegou a um estágio desse, que a gente vê muitos crentes às vezes dizerem, olha pastor, eu já usei todos os recursos. Eu já fiz tudo que eu podia pelo meu casamento. Eu já fiz tudo que eu podia pelo meu filho rebelde. Eu já fiz tudo que eu podia pela minha saúde. Eu já fiz tudo que eu podia para resolver um relacionamento errado, não digo errado, mas crítico com alguém. Tudo que eu podia. Ok. Era para chegar aí mesmo, no fundo do poço, para você clamar ao Senhor. Para você perceber que o mérito não é seu em nada. Em nada. Um casamento cristão é feito por 3. Homem, mulher e Deus. Por 3. Criação de filhos. Por 3. Homem, mulher, Deus. É sempre essa equação. A partir do momento que nós achamos que assumimos o controle, está tudo errado. Deus às vezes vai permitir que as coisas se desmantelem, cheguem no fundo do poço, para você perceber que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pelo poder dele e para a glória dele. Então, sempre busque ao Senhor. Sempre. Não busque a Faraó. Não busque os recursos dessa terra. E concluindo, irmãos, algumas aplicações, já fiz algumas ao longo do sermão, mas a primeira é que em nossa peregrinação rumo ao futuro glorioso com Cristo, nós seremos surpreendidos por provações intensas, em alguns momentos devastadoras. Dias maus, são muitos que nos aguardam ou que já atravessamos. Infelizmente. Não há como garantir que não haverão dias maus. Mesmo quando vem uma promessa de Deus certa, de libertação, quando o povo finalmente, depois de 400 anos aqui, no verso 31, parece que houve uma primavera. Mas de repente tudo muda, no dia seguinte muda. As coisas ficam mais difíceis, pioram grandemente. Provações nos aguardam nessa vida. Não tem como garantir que elas não vão acontecer. Mas nós estamos peregrinando numa direção gloriosa com o Senhor. E para onde nós estamos indo é um local que não tem sofrimento. É um local em que o nosso maior inimigo não pode entrar, que é o pecado. A Bíblia diz que os malfeitores, os avarentos, os efeminados, os assassinos, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Essas coisas não estarão no céu. O que a Bíblia está dizendo é que o nosso maior problema não estará lá. A Bíblia chega a dizer que nem mesmo a morte já existirá. Nem com a morte nós vamos nos preocupar. É para esse lugar que nós estamos indo. Então não podemos perder isso de vista. O povo de Deus, os irmãos vão perceber nessa jornada a Canaã, titubeia muitas vezes. Muitas vezes titubeia. E por coisas pequenas. O povo incrédulo, que o maná caiu a primeira vez, eles ficaram impressionados. Puxa, que tanto de pão. Não, vamos guardar, porque amanhã vai que não rola, né? Aí veio o pão mofado. Deus disse, não, todo dia eu vou mandar, e sexta-feira vou mandar dobrado, porque sábado, né, o Shabat e tal, então vou mandar dobrado. E era desse jeito. Deus sustentou uma multidão com pão. Ah, não, estamos enjoados de pão, pão tá... Não aguento ver pão, vamos mandar umas codornizes. Até um churrasquinho lá. Mandando água, protegendo do sol, protegendo do frio. A providência de Deus, para que esse povo chegasse a Canaã. Mas esse povo não chega. Porque titubeia. Muitos momentos titubearam em relação às promessas do Senhor.
Então, tenha certeza, por sofrimentos nós vamos passar. Hoje, talvez você diga, pastor, não dou conta. Eu também não dou conta não, irmãos. Quando eu penso em algumas situações de sofrimento, não dou conta hoje. Mas as misericórdias do Senhor se renovam. E essas misericórdias é que nos encorajam a atravessar pelas provações. E elas se renovam todos os dias, a cada manhã. Segundo, precisamos enxergar a vida com as lentes da eternidade. Se nós perdermos esse referencial, nos perderemos em nossa jornada deste lado da eternidade. Sempre pelo prisma da eternidade. Sempre. Nunca perdendo essa referência. Terceiro, não cedamos ao pecado, pois o preço será maior do que podemos pagar. Nós perderemos tempo e um vigor que é precioso. O pecado tira tempo, o pecado tira dinheiro, o pecado tira recursos, o pecado tira juventude, o pecado nos mata. Nós temos que evitá-lo ao máximo, toda aparência de mal, toda a aparência de mal. Uma vida inteiramente consagrada a Deus e totalmente distante de qualquer sombra de pecado. Nós precisamos. O pecado escraviza. E como é triste vermos pessoas escravizadas pelo pecado. Eu já contei para os irmãos de um pastor que foi aconselhar uma outra pessoa que estava assediando, pessoa casada assediando uma outra pessoa, e o pastor foi exortar aquele irmão a não fazer mais isso, e aquele irmão começou a chorar, mas chorava. Chorou um bom tempo. E o pastor pensando que era o arrependimento. Coitado do pastor. Aquele irmão, depois conseguiu falar, ele disse, mas o meu amor por ela é tão lindo. O pecado faz isso, irmãos. O pecado escraviza, cega, faz com que nós percamos tempo. E saiba que, dependendo da situação, não tem como voltar atrás. Nós vamos amargar consequências. Então, não ceda. Quarto e último, diante das privações, não busquemos refúgio e salvação nos recursos desta terra. Não confiamos em carros, não confiamos em cavaleiros, não confiamos na nossa conta bancária, não confiamos na nossa juventude, não confiamos na nossa força, não confiamos em nada disso. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. E tem que ser assim, sempre assim. Todos os nossos recursos serão inúteis sem o Senhor dos Exércitos. Então não busque refúgio, tranquilidade e paz nos recursos dessa terra. Busque sempre o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a caminharmos com tamanha fé no seu plano. Deus tem um plano perfeito para todos nós. Que a nossa jornada seja essa jornada de fé e de confiança no Senhor. Amém.